O segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que vieram à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao segundo mês, porquanto, ao mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa servis, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque, em convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converteres a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a Páscoa dos pães asmos no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantando-se, e tiraram os altares
que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso, e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa ao dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e prepararam-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não havia estado limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvavam bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até à sua santa habitação aos céus. Capítulo 31. E acabando tudo isso,
todos os israelitas que ali se acharam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, em hebreu, os seus pilares ou obeliscos, cortaram os bosques e derribaram-se os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tomaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas do santuário do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que se desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abundância. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Cananias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia, eram superintendentes sob a direção de Cananias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus, e Coré, filho de Ima, o levita,
porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas, e debaixo das suas ordens, ou nos seus cargos, estavam Éden e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que estavam na casa do Senhor para a obra de cada dia do seu dia, pelos seus ministérios, nas suas guardas, segundo as suas turmas, e os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, na sua guarda, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificaram nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrebaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome, para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e preparou. Capítulo 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois destas coisas e dessa solenidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-los para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até às torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a mão da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria,
nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, entrou diante de Laques com todo o seu domínio a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que confia vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura poderão de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria, e este tomou com vergonha de rosto a tua terra, entrando na casa de seu Deus. Os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas
a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal ou prodígio, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre a terra nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas e de especiarias e de escudos e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite e estrebarias para toda casta de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr para baixo, para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e às beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhes fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo do vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores,
e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerá o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, sua oração e morte, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tomou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e à roda até Ofeu, e levantou muito alto também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, que também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e separou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou no seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai,
tinha feito e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra ele, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Capítulo 34. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinha sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo, e Ilquias acha o livro da lei. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa, e o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para administrarem a obra, e outros levitas
todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães, e os oficiais, e os porteiros, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais nos guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Ulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira. Com toda a obra das suas mãos, portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se enterneceu, e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão
todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achara em Israel obrigou a que tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Capítulo 35. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou no ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao teu povo de Israel, e preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas, e imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e depois 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Cananias e Semaías e Natanael
seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para as darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocupavam até à noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas preparam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei. Como também os porteiros a cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhuns reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se achavam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Meguido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei
disse a seu servo: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até ao dia de hoje, porque as deram por astuto em Israel. E eis que estão escritas na coleção de lamentações, quanto ao mais dos atos de Josias e às suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor. E seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Joacás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eleaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Jeoaquim reina. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia, templo ou palácio. Quanto ao mais dos atos de Jeoaquim e às abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, com também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zadequias, seu irmão, rei de Judá e Jerusalém. Zedequias reina. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo
aumentavam de mais em mais transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 7 últimos capítulos do livro de 2 Crônicas, vemos o findar da história do reinado em Israel até o cativeiro da Babilônia, quando então, após o cumprimento da profecia de Jeremias, que ao final de 70 anos eles voltariam para Israel, isto se cumpriu. No capítulo 30, vemos Ezequias, após restaurar a casa do Senhor, consagrá-la e santificá-la, convidou todo Judá e as tribos em volta de Judá para a celebração da Páscoa. Observemos que enquanto os correios levavam a notícia para a celebração da Páscoa, alguns em Israel riram-se e zombaram deles, pois estavam tão acostumados com a idolatria que esqueceram-se da lei do Senhor e as festas que o Senhor destinou para eles. Todavia, em Aser, Manassés e Zebulon, muitos se humilharam e subiram a Jerusalém para celebrarem a Páscoa com Judá e Benjamim. E o Senhor deu-lhes um só coração para a celebração desta festa. No capítulo 31,
Ezequias regula as turmas dos sacerdotes conforme as escalas que o rei Davi e Salomão deixaram para isso. No capítulo 32, vemos que Senaqueribe invade a Judá, mas Deus destruiu o seu exército, ouvindo o clamor de seu servo fiel. Observe que no verso 21, Deus enviou o seu anjo, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial da Assíria, e ele tornou envergonhado para a sua terra, onde, chegando lá, foi morto pelos seus servos. No capítulo 33, descreve a idolatria de Manassés, que procedeu impiamente perante o Senhor Deus. E observemos que, após Manassés ter clamado ao Senhor, o Senhor se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazer para Jerusalém, uma vez que estava cativo na Assíria. No verso 23, vemos que Amon, o filho de Manassés, multiplicou os pecados de seu pai Manassés, que foi morto na sua casa por causa da sua idolatria. E Josias, seu filho, reina em seu lugar. No capítulo 34, vemos que Josias aboliu a idolatria, destruindo todos os altos e reduziu a pó as imagens de fundição e de escultura, bem como queimou os ossos dos sacerdotes de Baal. Dos versos 8 a 21, o rei Josias repara o templo e o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, que, após ser lido na presença do rei, este rasgou as suas vestes e convocou os sacerdotes para que se arrependessem e cumprissem a palavra do Senhor, conforme escritura naquele livro. No verso 21, ele envia o sacerdote e alguns levitas para a profetisa Hulda para consultar ao Senhor por ele e pelos que restaram de Israel e Judá, sobre as palavras daquele livro, ora encontrado na restauração do templo. Dos versos 22 a 33, vemos a consulta dos sacerdotes à profetisa Hulda, que morava na segunda parte de Jerusalém. E no verso 25, a profetisa declara para falarem ao rei que aquelas maldições estão prescritas naquele livro, porque seus pais queimaram incenso perante outros deuses, para provocar ao Senhor a ira. E após levarem a resposta da profetisa, o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, subiu à casa do Senhor com todos os homens e os habitantes de Jerusalém, pegou o livro do concerto e renovou a aliança de Judá com o Senhor. O rei se pôs em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após ele e guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto. Porém, para concerto neste deserto das nações, preparado por Deus para esconder a sua igreja fiel, Brasil, que se tornará fiel, como se cumprirá a prescrição de Joel, capítulo 2, dos versos 15 a 28, com reflexões para versículos 15 a 17
que combina com o gesto do rei Josias, que convocou os anciãos, tocou a buzina para a congregação dos santos do Altíssimo. Creio eu que os gestos daquele rei para concerto em Judá pode ser o mesmo do clamor para transformação da nação brasileira, voltando-se para o seu Deus, pois o enigma do Senhor para a missão final do planeta Terra é relevante e ele usará a nossa nação como celeiro de bênçãos espirituais para evangelizar os confins da terra, em especial a janela 1040, pois a religião islâmica há indícios de estar mais crescente do que o cristianismo, e com certeza no tempo do Senhor, porque temos visto por meio de louvores e adoração, ou por meio da harpa, que o tempo da restauração de tudo é chegado. Este é o nosso tempo, este é o seu tempo, Brasil, pois o Deus vivo deseja restaurar a aliança contigo para que possas voltar para Ele, que é o nosso primeiro amor. Reflita sobre Oséias capítulo 5, verso 8. Tocai a buzina em Gibeá, Brasil fiel, a trombeta em Ramá, Jerusalém, e gritai altamente entre as nações, demais nações, até os confins da terra. Observe que no verso 33 descreve que Josias retirou todas as abominações de todas as terras em Israel e obrigou o povo a seguir o culto que servissem ao Senhor Deus. No capítulo 35, dos versos 1 a 19, o rei Josias convida toda Judá e partes de Israel para a celebração da Páscoa ao Senhor, o que foi uma das maiores celebrações desde o tempo do profeta Samuel. Com alegria, regozijaram-se e alegraram-se perante o Senhor. Dos versos 20 a 27, vemos a provocação do rei Josias perante o rei do Egito, ao faraó Neco, que subiu a pelejar contra Carquemis, e Josias o provocou tanto a ira que ele o matou. Josias não percebeu que o faraó Neco realmente falara com palavras que saíram da boca de Deus, pois Deus pode usar um ímpio para falar com seu servo ou mesmo para executar alguma missão específica, como foi o caso do rei Ciro, que veremos no capítulo 36, o rei Dario, no tempo de Daniel, em Daniel, capítulo 6, que no verso 26 assinou o decreto que reconheceu o senhorio do Deus vivo em todo o seu império. Creio que isto acontecerá em nossa nação brasileira, que infelizmente é dada aos ídolos dos gentios e dos caldeus, conforme a tradição romana adquirida por séculos de nossos antepassados, que pecavam contra os princípios do Senhor, o Deus vivo. E vemos que esta doutrina, conforme Atos, capítulo 19, verso 35, são raízes de doutrinas de extraterrestre, pois em Atenas, na época do apóstolo Paulo, criam que a imagem da deusa Diana era uma imagem que desceu de Júpiter. Com isso, Satanás tenta de todas as formas enganar, se possível for,
até os escolhidos, hoje com esta doutrina de extraterrestre ou ET, para tentar confundir os eleitos do Senhor. Mas aquele que está em santidade e cuja rocha da salvação é o Senhor Jesus, firmado nesta rocha, jamais será abalado ou confundido, caminhará e não se cansará. A sua noite se transformará em dia, porque ele é nascido de Deus, um filho da luz. No capítulo 36, dos versos 1 a 4, vemos o reinado de Joacás, que foi levado cativo para o Egito. Este reinou apenas 90 dias em Jerusalém. Dos versos 5 a 10, o reinado de Jeoaquim, que substituiu Joacás, que foi deposto pelo rei do Egito. Este reinou apenas 100 dias em Jerusalém. Jeoaquim foi mau rei em Israel e, depois de um ano, Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, e Zedequias, seu irmão, foi colocado como rei em Judá em seu lugar. O que vimos dos versos 11 ao 23. Sendo Zedequias também um mau rei, pois no verso 12 descreve que ele nem se humilhou perante ao profeta Jeremias, que levava a palavra do Senhor até ele. Ele se rebelou contra Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. No verso 14, vemos que também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava de mais em mais as suas transgressões, acompanhando as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Recusavam os mensageiros do Senhor que madrugavam e eram enviados dia a dia. Porém, estes zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras. Porém, disse o Senhor, que mais nenhum remédio há, pois Babilônia voltou contra Judá com os povos dos caldeus, mataram à espada a milhares, e o restante levou cativos para a Babilônia. Colocou fogo nos palácios, bem como no templo, na casa do Senhor, e derrubou os muros. Isso aconteceu, conforme a descrição do verso 22, para se cumprir conforme a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, pois Judá seria levado cativo até que a terra se agradasse dos seus sábados, e até que os 70 anos se cumprisse sobre o cativeiro, o que aconteceu no reinado de Ciro, rei da Pérsia, que declarou a palavra do Senhor e disse que o Senhor, Deus dos céus, deu a ele todos os reinos da terra, e o incumbiu de construir a casa do Senhor em Jerusalém, e quem dos judeus que estivesse disposto a este trabalho, que subissem com ele. No tempo do rei Ciro da Pérsia, se cumpriu a palavra de Jeremias acerca dos 70 anos para se restaurar os sábados, que é o motivo das assolações da terra, conforme Levíticos, capítulo 26, verso 43, bem como o verso 21 deste capítulo 36. Resta-nos decifrar o enigma para este nosso tempo hoje, que é o tempo da restauração de tudo, conforme Atos capítulo 3, verso 21, Isaías capítulo 58, versos 12 a 14 e 61, verso 4, pois
somos geração eleita para restaurar, tapando as brechas espirituais antigamente assoladas. Acesse o site www.olibertador.com.br e conheça os vídeos Atos Proféticos e Brasil e Israel, bem como os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Também ao site www.insegec.com.br e conheça o vídeo Restauração do Brasil, da apóstola Valnice Milhomens, sendo o libertador de Israel do apóstolo Léo, assim como o site www.transformacão.com.br. Clique no link da conferência de abril de 2012. Na próxima página, observe o descrito na faixa em cima no site, no alto do site, pois a transcrição é Tempo da Restauração de Tudo. E este site, Transformacão Brasil, é vinculado com o Ministério Ágape Reconciliação, de uma das mais conceituadas líderes de batalha espiritual em nosso país, doutora Neuza Itioca. Porém, que possamos estar atentos e vigilantes para discernir o propósito do Senhor, não apenas pessoal, mas também como a nação como todo, pois esta restauração, com certeza, creio que se dará a partir da união das 2 varas descrita em Zacarias, capítulo 11, versos 7 e 8, pois esta união será para destruir 2 dos 3 príncipes da tríade babilônica e dar a vitória da Igreja fiel no Brasil, pois creio que a exaltação da Igreja se dará em nossa nação. Confira em Zacarias, capítulo 9, dos versos 12 ao versículo 6 do capítulo 10, pois em Zacarias, capítulo 12, verso 7, descreve que Deus salvará primeiro a casa de Davi, que são hoje os remanescentes de Jacó, ou a sua noiva fiel, e a missão final do corpo de Cristo é justamente o resgate da noiva fiel. Confira em vídeos do YouTube do Ministério Casa de Davi, onde o pastor Mike Shea descreve com autoridade a respeito deste resgate da noiva fiel por meio da sua Igreja fiel, e que possamos refletir na mensagem do Senhor através de Apocalipse, capítulo 14, dos versos 6 a 13, pois a mensagem dos 3 anjos, creio, estar vinculada com a restauração da nação brasileira, pois a mensagem do primeiro anjo é para se arrepender e voltar para o primeiro amor, temer a Deus e amai-o e dar-lhe glória. A do segundo, caiu em Babilônia, e o terceiro continua o brado para não receber o sinal da besta, ou seja, embora o anticristo já esteja com seu governo paralelo com a Igreja fiel, Rei do Sul versus Rei do Norte, este homem da iniquidade ainda não se manifestou mostrando a sua cara verdadeira, o que acontecerá após o arrebatamento da noiva fiel, com o toque da 7ª e última trombeta, para então a noiva subindo, encontrando com o Senhor nos ares, que é o arrebatamento secreto, ou a volta secreta do Senhor Jesus, para participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, enquanto os incrédulos e infiéis estarão passando pela segunda metade da 70ª semana,
ou grande tribulação, que é o derramar das 7 taças da ira do Deus vivo. Que possamos refletir nos 5 versículos da palavra do Senhor, que fala de um momento que é o toque da 6ª trombeta, com a relação com o cair da Babilônia, que é esta virgem que se diz mãe de Deus, que tenta usurpar o reino de Deus. Observe Apocalipse capítulo 9, verso 15, sobre o dia, o ano, a hora e o mês decretado para este evento, bem como Isaías capítulo 47, verso 9, onde, no momento, ela sofrerá a viuvez e a perda de filhos. No capítulo 30, verso 25, descreve o dia da grande matança, que será o cair das torres, mas não foi as torres gêmeas de 11 de setembro de 2001, mas sim as 2 torres da tríade babilônica caindo no Brasil, quiçá mais 9 nações, em cumprimento de Apocalipse, capítulo 17, dos versos 12 a 18. Zacarias, capítulo 11, versos 7 e 8, que é a descrição da união das 2 varas para destruir 2 dos príncipes da tríade satânica, que é combinante com Ezequiel, capítulo 39, versos 1 e 2, pois Deus, com 6 anzóis, prenderá 2 príncipes Gog e Magog, que são Tubal e Meseque. E também Apocalipse 17, versículos 12 e 13. Observe que nestes 5 referências há a descrição de um tempo que podem ser o mesmo tempo, pois em Apocalipse capítulo 17, no verso 12, diz que os 10 reis que estão para tomar posse no governo por 1 hora, eles têm um mesmo intento, que é dar o domínio à besta. E para isto acontecer, Babilônia tem que primeiro cair, pois estes reis, acredito que de forma direta ou indireta, auxiliarão a Igreja fiel para destronar a Rainha dos Céus no Brasil e, quiçá, mais 9 nações, para que possa se cumprirem estas profecias, que acontecerão num instante, ou seja, na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo mês e ano, que só o Senhor sabe qual é. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti.
chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo, chegou o tempo. O campo, chegou o tempo de Deus para ti. O campo, chegou o tempo de Deus para ti. O campo, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante as suas mãos e diga: o campo, chegou o tempo. O campo, chegou o tempo. Esse é o tempo. O campo, chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, o Japão, a Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora é tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo.